Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Ficamos de pé para a leitura do Evangelho. Diz-nos a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Palavra do Senhor para a nossa edificação. O coro do hino de número 254 nos diz: "As ondas atendem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai." Amados, nós vivemos tempos em que olhamos para a palavra de Deus e buscamos nela algo que nos dê alguma amplitude e visão espiritual de tudo o que acontece. Contudo, os textos dos evangelhos nos colocam em maior profundidade quando buscamos primeiro entender que o fato narrado pelo evangelista trata-se de verdades absolutas e de fatos que ocorreram antes de transportarmos para qualquer sentido espiritual das realizações de Jesus. Embora isso seja digno, embora isso seja possível, é preciso encarar os fatos de Jesus que revelam seu poder, seu amor e graça pelos filhos que ele escolheu quando se submeteu à cruz do Calvário. E é importante, então, que olhemos para, de fato, as palavras de Jesus e sintamos a segurança enquanto ele diz aos seus discípulos, como legítimos representantes da igreja naquele tempo, que as garantias são estendidas a nós, dando-nos segurança de servirmos o Mestre em qualquer circunstância da vida. O texto nos mostra, queridos, que além do amor gracioso de Jesus, além do cuidado do Senhor Jesus em nos garantir a sua presença,
a sua atenção e também nos dá a segurança de que, estando com Ele, qualquer lugar é seguro. Mostra que o homem volúvel no seu sentimento, traído nas suas convicções, muitas vezes por meios circunstanciais, é desafiado na sua fé a servir a Jesus nos momentos mais tenebrosos da sua vida. Olhamos para a palavra de Deus e somos desafiados a transportar para os nossos tempos e vermos as tempestades que nos assolam, que nos impedem de servir a Jesus e que muitas vezes nos colocam, queridos, em dúvida se o Senhor está presente nas nossas maiores tempestades. Olhamos para esse texto, o próprio Senhor Jesus está emotivamente envolvido em cada circunstância, em cada ato realizado nesse contexto. Porque nós olhamos, queridos, a partir do versículo 22, mas o capítulo 14 mostra, de fato, algo importante de que Jesus agora está também sob efeito emocional, algo que também vai ditar as suas ações. Começa com a morte de João Batista, e para quem está pouco inteirado, João Batista é o primo de Jesus. É aquele que iniciou a carreira do Evangelho, sendo o precursor desse Evangelho, aplanando os caminhos para que a presença do Senhor Jesus estivesse agora debaixo de corações adequados, arrependidos por meio do batismo no Rio Jordão, para receberem o Messias, que estaria ensinando e adequando o povo para uma situação de entenderem um Deus Emanuel, o Deus presente, aquele que cuida, aquele que veio para cuidar e tratar dos seus. João Batista morre. E as circunstâncias da morte de João Batista, queridos, são circunstâncias que afetam o nosso tempo. João Batista morre porque ele é alguém que se estabelece como voz de Deus em meio a toda a injustiça, em meio a todo o erro. Ele denuncia pecado. Ele tem coragem de apontar o erro de um soberano, de mostrar que esse soberano, para governar com paz e justiça sobre o povo, deve primeiro ser alguém que represente a justiça, que ande em temor a Deus. Ele morre por causa da sua fé, ele morre por causa das suas convicções. Jesus está nesse caminho, trilhando essa caminhada, entendendo o seu ministério como sequência daquilo que João Batista começou. E ao ouvir a notícia da sua morte, por meio de seus discípulos, nós encontramos Jesus também fazendo coisas, realizando coisas que, depois da morte de João Batista, ele ouve, no versículo 13, a situação dos discípulos que o sepultaram e vai retirar-se num barco para o lugar deserto. O versículo 22 e o versículo 13, eles estão muito conectados porque a intenção de Jesus era se retirar para um lugar deserto, para orar, para cuidar da sua vida de intimidade com o Pai. Jesus acaba de receber a notícia de que seu primo foi sepultado. Ele entende que a perseguição que começou agora na vida de João Batista, que determinou a sua morte, é a perseguição que vai acontecer com ele até o desfecho final da sua vida. Ele se retira para orar pelo empreendimento da caminhada. Queridos, nenhum crente que entende que a sua caminhada é árdua quando ele se compromete com o Evangelho, nenhum crente que entende que a sua caminhada é uma caminhada difícil, abre mão de uma vida de oração.
E talvez esse seja algo que mais invoca ao nosso coração uma necessidade premente da igreja. Jesus tem a intenção, logo no versículo 13, de se retirar. Mas esse Jesus amoroso, esse Jesus cuidadoso, que quer se retirar para poder orar em comunhão com o Pai, ele encontra uma multidão. E aí nós temos um outro contexto. Como emocionalmente podemos agir de acordo com a palavra de Deus para socorro dos necessitados? Se Jesus fosse alguém egoísta, dizendo assim, agora eu preciso do meu tempo, eu agora vivo a minha vida privada, acabei de receber uma notícia ruim, não tenho tempo para ninguém, preciso me retirar. E não é o que Jesus faz. Não é o que Jesus realiza. Ele entende o seu ministério. Amados, na nossa caminhada, nós muitas vezes enfrentamos durante um dia um cortejo fúnebre, e à noite estamos celebrando um casamento, celebrando um aniversário. É a vida cristã, é a vida que continua. E muitas vezes nesses desafios, precisamos entender que há propósito de Deus em cada momento, em cada circunstância que vivemos, e nenhum deles falta a provisão e cuidado do nosso Senhor. No versículo 13, o que nós encontramos é um Jesus com necessidades físicas, de recarregar as suas baterias, de fazer com que ele possa renovar as suas forças depois de uma notícia ruim. E ele encontra nesse caminho do seu retiro uma multidão que vem encontrá-lo no deserto, em lugar ermo, que sai das cidades e vai encontrá-lo, porque ao encontro com Jesus sempre surge novidade. A multidão havia aprendido isso. É nesse contexto, queridos, que os discípulos começam a terem experiência de convivência com Deus, experiência de convivência com Jesus Cristo, o Senhor que os ama e que mostra amor pelos perdidos. Aquela multidão que está reunida ali naquele deserto, se retirando para o deserto, ele encontra multidões que vêm seguindo de cidades, seguindo por terra. Ele desembarca e vê uma grande multidão e cura aquelas pessoas necessitadas. Ele tem compaixão, ele demonstra amor. Naquela multidão, muitos enfermos vão procurá-lo para resolver os seus problemas. E ao cair da tarde, há uma preocupação genuína daquele povo, dos discípulos dizendo assim, esse povo está distante da sua casa. Jesus, de propósito, diz, dá pão para eles, alimente-os. Olha a multidão. O texto disse que mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens estão reunidos naquele lugar, fora mulheres e crianças. Embora o número de mulheres não fossem contados e as crianças não fossem contados, já podemos dizer que havia mais de 5.000 pessoas ouvindo o ensino de Jesus e necessitados do pão espiritual. Mas Jesus aponta ali agora algo que os discípulos precisariam aprender, que o Senhor da provisão está presente. E que nada falta àqueles a quem Ele promete proteger, cuidar e amar, ao comprar com seu próprio sangue. Jesus faz a proposta e aos discípulos eles começam a olhar, Senhor, é impraticável. Como sustentar, como alimentar uma grande multidão? Nesse contexto, o Senhor Jesus apresenta-lhes a oportunidade de presenciar um grande milagre. Veja, os filósofos do nosso tempo acreditam que esse fato não aconteceu de verdade. Às vezes, dos nossos púlpitos, tem surgido algumas confusões quanto a esse texto, dizendo assim, Jesus só queria apresentar como efeito a bênção da partilha. Queridos, antes de transformarmos qualquer situação, qualquer fato do Evangelho
em algo espiritual para a aplicação da nossa vida, primeiro temos que aplicar que ela foi verdade, que esse fato foi verdade e que demonstra o poder, ação e amor de Jesus. Depois disso, você pode tirar qualquer lição espiritual para a sua vida, mas nunca negue o fato de que Jesus realizou grandes coisas como manifestação do seu poder, transmitindo cuidado e atenção ao povo necessitado. Nós olhamos para esse texto, o Senhor Jesus está atendendo a demanda daquele povo. Mas Jesus ainda tem necessidade de descanso. Jesus ainda tem necessidade de uma comunhão a sós com o Pai. Depois de resolver o problema daquela multidão, o Senhor Jesus despede a multidão. E veja como que é interessante, no capítulo de João, esse mesmo evento da multiplicação, Jesus tem uma preocupação, porque aquela multidão que acaba de ver aquele grande milagre da multiplicação tem uma intenção de elevar Jesus à condição de rei. E provavelmente os seus discípulos estariam envolvidos nesse processo de atender a demanda da multidão e proclamar Jesus rei. Jesus tem a preocupação de demandar agora uma atenção e dispersar a multidão, dispersando os discípulos, porque ele é rei de um reino espiritual. Ele não pretende fixar politicamente como alguém, um estadista para trazer paz e solução às demandas dos seres humanos na sua materialidade. Jesus despede aquele povo, e ao despedir aquele povo, Jesus sobe o monte para orar. É nesse contexto, queridos, que os discípulos estão partindo para Genezaré e não sem propósito. Todo o capítulo 14 demonstra propósitos. E quando você conclui o capítulo 14, que eu te convido a ler, depois de que nós acabamos de ler aqui, você vai entender como Jesus tem propósitos específicos que atingem multidão, mas também buscam um indivíduo. Que trata de necessidades individuais. O Senhor não tem somente aquela pretensão de demonstrar o seu poder a uma multidão, mas tem compaixão por indivíduos. Quando você tiver a oportunidade de ler o capítulo 14, como nós lemos, conclua a sua leitura entendendo que Deus tem propósitos e que a sua atenção não se desenvolve por causa de um grupo maior ou menor. E ele atende qualquer indivíduo nas suas necessidades. É nesse contexto que Jesus sobe ao monte. É nesse contexto que no versículo 22 ele compele a multidão a embarcar, os discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado. Ele despede as multidões para evitar aquela falsa sensação de que precisa levantá-lo e elevá-lo à condição de rei. Ele despede a multidão e ele está só para orar. Queridos, o versículo 23 nos mostra que o Senhor Jesus tinha propósito em estar a sós com o Pai. E eu começo a entender, queridos, que esse texto também deve ser um pressuposto de vida de igreja, imitar nosso Senhor. Dos maiores desafios e demandas da nossa vida, queridos, busque a oração. Muitas vezes, estando sozinhos, muitas vezes na solução, na solidão das suas demandas, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com um coração apertado por causa das circunstâncias da vida, mas não abra mão de orar. Não abra mão de um cuidado que você deve ter na sua vida. Ore ao Senhor, busque intimidade com o Pai. O que Jesus estava fazendo no monte orando? Às vezes você imagina o que Jesus estava fazendo lá. Alguns teólogos costumam fazer essa mesma pergunta: o que Jesus está realizando? Jesus está orando em comunhão com o Pai. Jesus está cuidando de pessoas, porque na sua oração ele é o sumo sacerdote. Ele está orando para que Deus esteja
na sua missão, dando rumo à sua missão, sem esquecer aqueles por quem ele veio. É os seus discípulos que ele despede no caminho e que ele já está vendo a dificuldade lá de cima do monte. Ore, irmãos. Busque oração. Viva em oração. Orar, queridos, é a ideia de que cada crente, no cuidado com a sua vida, para enfrentar as demandas de um mundo hostil ao Evangelho, precisa estar seguro, amparado. Às vezes, ignoramos a realidade de que a oração nos preserva, a oração nos conforta, e a oração nos dá a segurança de que Deus está presente. Tudo que Jesus precisava nas suas demandas era um momento de comunhão com o Pai. E veja, quando nós olhamos para o texto, nós aprendemos algumas lições. Jesus está orando sozinho naquele lugar. O barco já está longe. Os problemas começam a acontecer na sua ausência. Ele está vendo lá do monte os ventos contrários, o vento contrário, agitando as ondas do mar. Mas o Senhor Jesus tem propósito. Ele sobe à tarde e somente às 3 horas da manhã ele resolve ir ao encontro dos seus discípulos. Às 3 horas da manhã, o Senhor Jesus, vendo os seus discípulos lutar a noite inteira, a tarde inteira, para chegar num lugar que eles chegariam rapidamente, se não fosse o impedimento das ondas bravias e do vento contrário. Eles ainda estavam lutando no meio do mar, diante daquela situação contrária. É que Jesus vai em direção ao povo, aos discípulos andando sobre o mar. Olhamos para essa situação, olhamos para o poder de Jesus, para o poder onipotente do nosso Mestre, e podemos entender depois dessa leitura que ele é Deus. Mas quem está convivendo a história, queridos, quem está no tempo daquele contexto, precisa de amadurecimento para entender o que Jesus está fazendo como propósito. E esse texto, esse evento do mar bravio, é um segundo evento. No capítulo 8, do versículo 23 ao 27, nós temos um mar bravio que Jesus acalma a tempestade porque está dormindo na popa do barco. Esse é o segundo evento em que Jesus está acalmando uma tempestade pela sua presença. Os discípulos estão amedrontados, com medo do destino que lhes reserva, sem a presença do Mestre para chegar do outro lado. Há uma missão, precisamos chegar do outro lado. Jesus vem, e como Jesus vem? Jesus vem andando sobre o mar. Jesus vem andando sobre as águas. E é nesse contexto, queridos, que diante de situações adversas, até pessoas que estão com proposta de fazer o bem, são reconhecidas como pessoas maldosas. Os discípulos olham a sua dificuldade, e o que eles veem diante deles é alguém andando sobre as águas. Na cultura popular, uma pessoa não anda sobre as águas. Não pode ser alguém de carne e osso. E eles gritam, é fantasma. Eles gritam com medo. Compare esse estado emocional dos discípulos lutando contra o mar bravio, o vento contrário, as ondas açoitando o barco, evitando com que eles estejam progredindo na caminhada, na travessia daquele lugar, com o retiro de Elias, que nós acabamos de ler aqui em 1 Reis, capítulo 19, no primeiro livro de Reis, capítulo 19.
As emoções também são conflitantes, queridos. Parece que Deus está ausente. Parece que se nós não tomarmos a rédea da nossa vida, nós não teremos como chegar ao outro lado, porque Deus está ausente. Quantas vezes temos essa sensação de Deus distanciando-se de nós? A garantia da palavra de Deus e dos nossos catecismos, o meio reformado, queridos, tem segurança por meio de seus documentos de fé, uma garantia de que Deus está presente em todo o tempo, em todo lugar. Deus não se mantém alguém como alguém de fora, observando as nossas demandas, esperando que pelas nossas próprias forças e convicções possamos superar os nossos obstáculos. É enganoso. Os discípulos estão enganados nessa convicção de que eles estão sozinhos batalhando no meio do mar. E veja, há uma contrariedade, aparece alguém no meio do mar e não pode ser coisa boa, porque quem anda no meio, por cima das águas, pela experiência deles, não podia ser coisa boa. Mas era Jesus. Eles gritam com medo, Jesus responde, tenham bom ânimo, e veja, essa palavra tenham bom ânimo, não tenha medo, a garantia de Jesus, e garantias bíblicas em todas a palavra de Deus, seja nos profetas, seja no Evangelho, Jesus dizendo, tenham bom ânimo, não tenham medo, eu estou aqui, é garantia de que o amor de Jesus e o seu cuidado permanece, ainda que não possamos percebê-lo. Irmãos, que coisa maravilhosa é entendermos que não há circunstância nas nossas vidas em que Jesus não esteja presente. E aprendemos que se Ele não estivesse presente, há muito teríamos perecido. Precisamos entender que na nossa caminhada, a simples noção de ausência de Jesus é algo que nos trai o coração, porque Jesus está sempre presente. Jesus está sempre cuidando. E ao olharmos essa situação, Jesus está naquele lugar e agora o medo substitui por uma coragem. É o apóstolo Pedro que tem todos os seus defeitos e as suas virtudes juntas. O apóstolo Pedro ele tem virtudes e defeitos que caracterizam o impulso humano de cada crente que ainda está em processo de conversão, ainda está em processo de caminhada com Cristo, em processo de conhecimento de Deus. Em muitos casos, esse homem se demonstra mau ao extremo. Em outros casos, corajoso ao extremo. Em outros casos, mais medroso a ponto de evitar contato com Jesus por medo das circunstâncias, por medo daquilo que lhe pode ocorrer como consequência de estar aliado a Jesus. É nesse contexto que Pedro diz, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir contigo. Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E a palavra aqui parece ser aquela visão condicional, mas não significa isso, irmãos. Pedro tem uma convicção dizendo, depois da clareza do que Jesus revela, ser Ele, o Senhor, que está caminhando sobre as águas, esse si aqui pode ser transformado em já que é o Senhor, me autorize a ir ter contigo. Pare e reflita, irmãos, como isso é importante. Não faça nada na sua vida se você não tiver convicção de que foi devidamente autorizado pelo Mestre a realizar. Veja, a tempestade continua. O barco está em dificuldade. O mar está bravio. As ondas estão ainda açoitando o barco. O vento ainda é contrário. Mas aquele discípulo se enche de coragem dizendo, já que é o Senhor, autoriza-me ir ao teu encontro. Permita-me ir ao teu encontro.
não faça nada sem que o teu mestre te autorize. Não tome um passo em qualquer direção sem o conselho do Senhor. Às vezes nós olhamos para essas palavras, queridos, e não entendemos que na comissão de um evangelho vivo, em que cada um entende o seu lugar, entende o seu trabalho, não pode realizar nada que não seja autorizado por Deus. E o voto atrevido de Pedro o coloca em situação de segurança, porque o Senhor Jesus garante. Há lutas, há provações, o Senhor está presente. E se Ele autoriza, queridos, no meio da tempestade, estar com Ele, entenda, qualquer lugar com o Senhor Jesus, independente da circunstância, é um lugar seguro. Por outro lado, qualquer lugar em que o Senhor Jesus não esteja presente, independente da circunstância, é um lugar em que não podemos confiar nas nossas próprias forças. Pedro tem o voto atrevido, dizendo: Senhor, manda-me ir contigo. E ao ir, Pedro começa a mirar na confiança e na autorização de Jesus. O texto é sugestivo, queridos, porque ele mostra algumas realidades que são inerentes aos sentimentos e vida emocional de cada ser humano. Muitas vezes nos sentimos seguros demais. E pela palavra de Jesus, queremos segui-lo e confiar na sua provisão e no seu cuidado, independente das coisas e de situações que estejamos vivendo. Quando olhamos para o Senhor Jesus, mirando nas suas promessas, estamos seguros, irmãos. É essa segurança que nós encontramos no texto, porque é exatamente o que o evangelista está descrevendo. Pedro desce do barco, ele anda sobre as águas, ele vai ter com Jesus. Agora já não é mais um homem em cima das águas, agora são dois homens em cima das águas. Na confiança e na garantia de Jesus que ele poderia caminhar sobre as águas. Mas o versículo 29 nos mostra que a confiança no Senhor Jesus tem que ser uma confiança irrestrita, irmãos. Diante de circunstâncias contrárias, confie que você está seguro no Senhor. Porque essa é a condição que o evangelista coloca no versículo 29. Ele desce, mas no versículo 13, enquanto ele está olhando para o Senhor, confiando no Senhor, nas promessas e na autorização do Mestre, ele é bem-sucedido em andar sobre as águas. Mas chega um momento em que Pedro desvia o seu olhar do Mestre. Chega um momento em que Pedro tira os seus olhos de Jesus. Chega um momento em que Pedro olha para a tempestade e começa a comparar quem é maior. Quem garantiu segurança é o Senhor Jesus. Mas ele começa a sucumbir, porque o versículo 30 diz, ele repara na força do vento. Ele tem medo quando repara na força do vento. E ele começa a submergir. Tire os seus olhos de Jesus e o seu fim será trágico. Tire a sua visão do Senhor e você não será bem-sucedido na sua caminhada. Tire, queridos, as suas convicções de fé e garantia de cuidado divino, em que esse amor se perpetua por garantia de presença e cuidado do Senhor. E veremos a nossa vida perder o rumo, submergindo nas águas turbulentas do mar. Foque em Jesus, aquele que garantiu te trazer segurança, vai garantir que no meio da tempestade você possa andar sobre as águas. Aquele que te permitiu ir ao encontro dele, vai garantir que enquanto os seus olhos estão mirados nele, enquanto a sua confiança está depositada nele,
não há tempestade que te faça sucumbir. O versículo 30 ele é sugestivo porque mostra que enquanto Pedro está confiando na provisão e promessa do Senhor, ele está seguro. Mas quando seu olhar se desvia, quando ele começa a ver o ímpeto do vento e as ondas se avolumarem, ele é tomado pelo medo. Não nos parece sugestivo que mesmo diante da presença do Senhor Jesus, sejamos tomados pela sensação de que mesmo próximo ele não nos possa socorrer? Não nos parece sugestivo que muitas vezes na nossa caminhada, queridos, nos sintamos sozinhos e nessa demanda de uma vida cristã, muitas vezes reclamamos a essa solidão. É assim que Elias faz: eu estou sozinho. É assim que Pedro, no meio do mar, ao encontro do Senhor Jesus, se sente sozinho, embora o Senhor esteja presente. Olhe para as adversidades da sua vida. E se ignorar a presença do Senhor Jesus, queridos, sucumbiremos. A resposta de Elias a Deus é: eu estou sozinho. Deus lhe diz: não, Pedro, não, Elias. Há 7.000 homens que eu conservei e que não se dobraram para Baal. Talvez isso seja sugestivo no final desse texto. Agora Pedro olha para a tempestade, embora o Senhor esteja próximo dele, ele consegue ter medo, mesmo diante da presença de Jesus. É nesse momento, queridos, que nós conhecemos a estrutura da nossa vida. É nesses momentos que nós entendemos que somos pó e que somos eternamente dependentes de Deus. E que isso nunca saia do nosso coração. Que essa convicção nunca saia do nosso coração. Precisamos de Deus em todo o tempo. Precisamos de Deus em cada momento. É nesse contexto que o Senhor Jesus vem ao socorro. Ele socorre. Veja que enquanto isso está acontecendo, o mar continua bravio, o vento continua ao contrário. Prontamente o Senhor Jesus estende a mão, toma pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidas? Por que duvidaste? Sabe, aquela coragem que toma Pedro de impulso a ir ao encontro do mestre, de repente é esvaziada por meio de uma situação em que ele olha as circunstâncias e tira os seus olhos do Senhor. É nesse momento, queridos, em que vemos o ímpeto emocional na vida de todo e qualquer ser humano. Nós passamos por fraquezas, nós fraquejamos. Isso não é problema nenhum, reconhecer a nossa limitação. Mas que isso não nos tire da situação de entendermos sermos eternamente necessitados de Cristo, eternamente necessitados de Deus. Porque, queridos, somos volúveis. Uma hora somos confiantes demais. Outras horas confiamos menos. Mas diante da nossa vida inconstante, o Senhor continua o mesmo. É desse modo que o escritor aos Hebreus escreve: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Transporte isso para a sua realidade, meu irmão. O Deus que estava ali, presente naquele mar bravio, trazendo solução ao naufrágio de Pedro, é o Deus que está presente nas suas adversidades, trazendo provisão e cuidado sobre sua vida. Traga isso e tenha segurança de que o Senhor está presente contigo em todo momento. Tenha segurança de que o Senhor está contigo em todo momento e que isso lhe trará maturidade numa de Pedro constitui
algo que é inerente a todo ser humano. Dúvidas, mesmo quando o Senhor está presente. No versículo 32, ambos sobem para o barco. E é só nesse contexto, e é só nessa situação, que o vento cessa. Enquanto está desenrolando a história, queridos, há terror por todos os lados. Há medo, muitas vezes, que nos trazem mesmo a consciência de que é natural ter medo nas adversidades. Mas ao subir aquele barco, o vento cessa. O mar se acalma. E as dificuldades que estavam impedindo aquele barco de avançar com os discípulos parte calmamente para Genezaré, para o outro lado, onde tem pessoas também necessitadas de Deus, necessitadas do cuidado e do amor de Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo 8 e veja o versículo 27. E tente entender a diferença de que uma vida de maturidade e caminhada com Jesus produz na nossa vida. É necessário, queridos, que nós tenhamos essa mesma convicção. A convivência com Jesus deve trazer maturidade e fé. A convivência com o Senhor Jesus deve trazer garantias de que esse cuidado deve agora fazer com que eu entenda que esse Jesus é mais do que a convicção do povo. É maior do que a convicção daquilo que eu acreditava ser. O primeiro evento, no versículo 27, veja, é o momento que o povo, os discípulos ainda estão nos primeiros contatos, é a primeira tempestade, e o resultado disso é terror, é alguém que está admirado pelo que Jesus se realiza. Maravilhar aí, queridos, é espanto. É espanto natural do homem dizendo, aqueles homens são os discípulos dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É uma pergunta genuína, perguntas legítimas que serão respondidas à medida que você caminha com Cristo, e que suas convicções vão mudando, de que Ele é Senhor da vida, e de que as suas promessas não falham. Perguntas legítimas, queridos, quando nós queremos conhecer o objeto da nossa adoração. De entender quem é Jesus, e na caminhada da nossa vida, nós seremos capazes de entender à medida que caminhamos com Ele. Porque agora olha para o versículo 33. Aquele terror, aquele temor, aquela pergunta genuína que traz algum questionamento ao coração daquele povo se transforma em vida de adoração. Não há mais temor, não há mais terror. Aquele povo, depois de ver Jesus subindo no barco, os que estão no barco o adoram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É somente na caminhada com Cristo, queridos, no amadurecimento do nosso relacionamento com Ele, que seremos capazes de cada dia entendermos que a nossa vida e propósito é adorá-lo. E tudo bem que no início do nosso relacionamento a gente aprenda ainda em fases anteriores que viver com o Senhor Jesus é viver essa situação de adversidade e muitas vezes nos espantarmos com o que Ele realiza sem termos noção do seu real poder, sem termos noção do seu real amor. Mas, queridos, é impossível que à medida que caminhemos com o Senhor, o nosso sentimento, a nossa fé, a nossa convicção não amadureça. É impossível
que na nossa caminhada com o Senhor Jesus não tenhamos fé madura que nos faça caminhar em segurança com Ele, e que isso redunde em adoração verdadeira. Muitas vezes nos dirigimos para a igreja para termos essa convicção de caminhada de fé, e entender que a adoração da comunidade é uma adoração da igreja reunida. Mas é uma declaração viva de fé, queridos, quando estamos disponíveis e dispostos na casa do Senhor, de que a sua adoração, que compõe a adoração da igreja, deve ser genuína. E isso vai demonstrar maturidade de vida e de caminhada com Deus. Progrida nessa caminhada. Que haja progresso nessa caminhada. O posicionamento que temos inicialmente de Jesus, não há problema enquanto você o conhece, de muitas vezes duvidar do seu real poder. O Senhor Jesus está presente para mostrar o contrário. Mas é impossível que na caminhada com Ele nós não ganhemos em maturidade e relacionamento vivo com o Senhor. Que mude temor e espanto por verdadeira adoração. Que mude nossas convicções, queridos, de não olharmos para o Senhor com espanto do que Ele pode fazer, como algo que é fora das nossas expectativas. Mas vir a adoração porque chegamos à conclusão de que o Senhor fará todas as vezes que necessitarmos. Vir a adoração, queridos, porque sabemos que nas duras lutas da vida o Senhor está presente e fará tudo o que for de proveito e cuidado para a nossa vida. A adoração consciente, queridos, é fruto de conhecimento, é fruto de relacionamento. E só progride de espanto para a adoração aqueles que caminham lado a lado com Jesus. Só há maturidade, queridos, quando estamos dispostos a caminhar com Ele. Que as tempestades da sua vida, que as lutas da sua vida, tragam maturidade e relacionamento vivo com Deus. Que embora muitas vezes você tenha se espantado com as provisões do Senhor, agora pela maturidade do que o Senhor tem mostrado na sua vida, você se renda em adoração. Que a sua vida seja uma liturgia de culto ao Senhor, por tudo que Ele realiza, porque já temos provado que o Senhor é bom, porque já temos experimentado que o Senhor tem cuidado de nós, e assim Ele permanecerá, segundo a promessa da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe.